A última volta para casa. Eu nunca acreditei em fantasmas. Até o dia em que eles começaram a me seguir. Tudo começou numa sexta-feira comum, dessas que só queremos chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer que o mundo existe. Eu trabalhava como contadora num escritório velho no centro de São Paulo, um daqueles prédios antigos com corredores estreitos e luzes que piscam como se estivessem sempre prestes a desistir. Saí tarde, como sempre, e o céu já estava escuro, aquele tipo de escuridão que parece engolir a cidade inteira. A primeira vez que os vi foi no ponto de ônibus. Eram apenas vultos no canto do meu olho, sombras que se arrastavam pelos cantos como se estivessem se escondendo de mim. Ignorei, claro. Afinal, cansaço faz a mente pregar peças. Mas quando entrei no ônibus, senti um frio que não era do ar-condicionado. Algo respirava no meu pescoço, algo que cheirava a mofo e carne podre. Quando me virei, não havia ninguém. Só os outros passageiros, alheios, como se eu fosse a única que conseguia sentir aquela presença. Nos dias seguintes, piorou. Eles começaram a aparecer em todos os lugares. Na rua, no mercado, até no meu apartamento em Osasco. Eram figuras indistintas, mas eu sabia que me observavam. Homens de rostos desfigurados, mulheres com olhos vazios, crianças que sorriam de um jeito que não era humano. E sempre, sempre, sussurravam meu nome. Mariana. Era assim que me chamavam, num tom que fazia meu sangue gelar. Eu tentava correr, mas eles estavam em todo lugar, até nos sonhos. Comecei a acordar no meio da noite com arranhões no braço, como se mãos invisíveis tentassem me puxar para algum lugar. Meu reflexo no espelho às vezes não era o meu, era algo pálido, com olhos negros e um sorriso largo demais. Fui atrás de respostas. Descobri que o prédio onde trabalhava tinha sido um hospital nos anos 50, um lugar onde pessoas morriam em surtos de doenças que ninguém entendia. Diziam que os mortos ainda vagavam pelos corredores, presos entre esse mundo e o outro. E eu, sem querer, tinha chamado a atenção deles. A última noite foi a pior. Eles vieram em grupo, rodeando meu apartamento, batendo nas paredes, arranhando a porta. O ar ficou pesado, e eu sabia que não era mais questão de se eles entrariam, mas quando. Quando finalmente abri os olhos e vi aquelas figuras encarando-me do pé da cama, entendi. Eles não queriam me assustar. Eles queriam que eu fosse uma deles. E agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto seus dedos finos e frios puxando-me para as sombras. Se você estiver lendo isso, não ignore os vultos no canto do seu olho. Porque, cedo ou tarde, eles não vão ignorar você. O quarto 23. Trabalhar no turno da noite no Hospital Santa Maria sempre teve seu preço. Não era apenas o cansaço que corroía meus ossos, mas algo mais, algo que se arrastava pelos corredores mal iluminados e sussurrava nos ouvidos dos pacientes quando eles menos esperavam. Eu, Mariana, já estava acostumada com gemidos distantes, com um cheiro de antisséptico misturado ao ferro do sangue, e até com os olhares vazios daqueles que sabiam que não sairiam dali vivos. Mas nada me preparou para o que aconteceu no quarto 23. Tudo começou numa noite chuvosa de outubro. O hospital estava mais silencioso que o normal, como se o próprio prédio estivesse segurando a respiração. Eu fazia minhas rondas, conferindo os sinais vitais dos pacientes, trocando soros, administrando medicações. Foi quando entrei no quarto 23, como fazia todas as noites há semanas. O paciente, um homem de meia idade chamado Sr. Roberto, estava ali desde que me transferiram para o turno da noite. Ele nunca falava, apenas me encarava com olhos profundos e escuros, como se estivesse vendo algo além de mim. Seu diagnóstico era vago, alguma coisa sobre complicações cardíacas, mas nenhum médico parecia se importar muito com ele. Eu cuidava dele religiosamente. Verificava sua pressão, ajustava o gotejamento do soro,
Às vezes até conversava com ele, mesmo sem resposta. Havia algo nele que mexia comigo, uma presença que não era exatamente humana, mas também não era inumana. Era como se ele existisse num limbo entre as coisas vivas e as que já se foram. Uma noite, enquanto preparava sua medicação, senti um frio cortante no ar, como se alguém tivesse aberto uma janela para o inverno. O Sr. Roberto virou a cabeça lentamente para mim, pela primeira vez desde que começara a atendê-lo. Seus lábios se moveram, mas não saiu som algum. Em vez disso, ouvi um sussurro vindo de trás de mim, bem no meu ouvido, como se alguém estivesse colado às minhas costas. Você já deveria saber. Girei meus olhos para o corredor, mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para o Sr. Roberto, ele estava deitado normalmente, como se nada tivesse acontecido. Meu coração batia tão forte que eu temi que os pacientes dos quartos vizinhos ouvissem. Saí dali mais rápido que o normal, prometendo a mim mesma que no dia seguinte perguntaria sobre ele a alguém. No outro dia, encontrei a Carla, uma enfermeira mais antiga que trabalhava no turno da tarde. Perguntei casualmente sobre o Sr. Roberto, dizendo que ele parecia estar pior. Ela parou de organizar os prontuários e me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer, uma mistura de pena e medo. Mariana, não há nenhum paciente no quarto 23. Aquele quarto está fechado para manutenção desde o incêndio. O sangue gelou nas minhas veias. Que incêndio! Carla baixou a voz, como se temesse ser ouvida. Há uns 6 meses, um paciente, um homem chamado Roberto, teve uma parada cardíaca. Dizem que ele já estava morto antes de chegar aqui, mas de algum modo, ainda estava respirando quando o internaram. Ele morreu no quarto 23, e pouco depois, um curto-circuito começou um incêndio. O corpo dele nunca foi encontrado. Eu queria acreditar que era uma piada de mau gosto, mas o tom dela era sério demais. E pior, eu tinha visto o Sr. Roberto. Tinha tocado nele. Tinha cuidado dele. Naquela noite, voltei ao trabalho com as pernas trêmulas. O corredor que levava ao quarto 23 parecia mais longo, as luzes piscando como se estivessem prestes a se apagar. Cheguei diante da porta e, com uma mão suando, a empurrei. O quarto estava vazio. Não apenas desocupado, vazio. As paredes estavam enegrecidas, o chão coberto de cinzas. Não havia cama, não havia equipamentos, não havia Sr. Roberto. Só restava um cheiro forte de carne queimada e algo mais. Algo doce e podre, como flores deixadas para apodrecer num caixão. Foi então que ouvi um arrastar de pés atrás de mim, um suspiro gelado contra meu pescoço, e uma voz, a mesma que ouvirá na noite anterior, mas agora clara, cristalina, como uma faca cortando o silêncio. Você cuidou tão bem de mim, Mariana. Agora é minha vez de cuidar de você. Antes que pudesse gritar, senti mãos não humanas, mas demasiado humanas, agarrando meus ombros e puxando-me para dentro do quarto. A porta se fechou atrás de mim com um baque surdo. Na manhã seguinte, encontraram meu corpo no quarto 23. Os médicos disseram que foi um infarto, algo sobre estresse, sobre exaustão. Mas a Carla sabe a verdade, porque agora, toda noite, quando ela passa pelo corredor, vê uma figura alta e magra de pé na porta do quarto 23, sorrindo com dentes que não são mais de um homem, mas de algo que aprendeu a imitar. E ela sabe que, cedo ou tarde, a porta vai se abrir para ela também. O despertar dos silenciosos. Eu nunca deveria ter aceitado o emprego no cemitério São João. Não que eu tivesse muita escolha. Empregos não sobram para um homem como eu, sem estudo e com as mãos calejadas de tanto cavar. Mas havia algo naquele lugar que sempre me deixou inquieto, mesmo antes de começar a ver os túmulos revirados. Tudo começou numa manhã de outono, quando o orvalho ainda grudava nas lápides como lágrimas geladas.
Eu estava fazendo minha rotina, varrendo as folhas secas que se acumulavam entre os jazigos, quando notei que a terra sob o túmulo da Dona Marta, uma senhora que morrera de pneumonia no inverno passado, estava remexida, como se alguém tivesse escavado e depois tapado às pressas. Meu estômago embrulhou. Profanação de túmulos não era coisa rara em cidades maiores, mas em São Vicente, onde todo mundo se conhecia, isso era impensável. Decidi investigar. Peguei a pá e cavei cuidadosamente, até que a madeira do caixão apareceu, intacta. Abri com cuidado, esperando ver o vazio, o roubo, qualquer coisa que justificasse o estado da terra. Mas Dona Marta ainda estava lá, tão pálida e quieta quanto no dia em que a enterrei. Só que algo estava diferente. Seus dedos, antes cruzados sobre o peito, agora estavam ligeiramente afastados, como se tivessem se movido. E seu vestido, eu jurava que ele estava limpo quando a enterramos, mas agora havia manchas escuras na barra, como se ela tivesse caminhado por lama. Fechei o caixão e rezei para estar enlouquecendo. Nos dias seguintes, mais túmulos apareceram da mesma maneira, terra revolvida, como se algo tivesse saído e depois retornado. Sempre que eu os abria, os corpos estavam lá, mas nunca exatamente como os deixáramos. O velho seu Antônio, que morrera de infarto, tinha as unhas sujas de terra. A pequena Clara, que se afogara no rio, estava molhada, como se tivesse saído das águas novamente. E pior, seus lábios, antes azulados, agora pareciam rosados, como se o sangue voltasse a correr. A cidade não notava nada. Para eles, o cemitério era apenas um lugar de memória, não de movimento. Mas eu sabia, eu via. Então, numa noite de lua cheia, resolvi ficar. Escondi-me atrás do mausoléu dos Andrade, onde a visão era ampla o suficiente para abranger as fileiras de túmulos. Levei uma garrafa de cachaça para afastar o frio e o medo e esperei. À meia-noite, o vento parou. Um silêncio absoluto caiu sobre o cemitério, tão denso que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. E então, devagar, como o som de insetos roendo madeira, veio o ruído, um arranhar vindo debaixo da terra. Um após o outro, os túmulos começaram a se mover. A terra se abria, não com violência, mas com uma paciência sinistra, como se algo soubesse que tinha toda a eternidade para sair. Mãos surgiram pálidas, algumas em decomposição, outras quase intactas, e os mortos de São Vicente começaram a se erguer. Dona Marta saiu primeiro, sacudindo a terra de seu vestido como uma dama saindo de uma carruagem. Seu Antônio veio atrás, estalando os ossos do pescoço. Clara, a menina afogada, ainda pingava água, seus olhos vidrados fixos no céu. Eles não falavam, não precisavam. Havia uma compreensão entre eles, um propósito que eu não podia entender. E então começaram a caminhar em direção ao centro do cemitério, onde o jazigo mais antigo, uma construção negra e carcomida, se erguia como um altar. Ali, eles se reuniam em círculo, como fiéis em uma missa macabra. Alguns se ajoelhavam, outros estendiam as mãos, como se recebessem algo invisível. Eu não conseguia ver o que havia no meio deles, mas sentia uma presença, um peso no ar que fazia meus dentes baterem de puro terror. Fiquei ali, imóvel, até que o primeiro clarão do amanhecer riscou o céu. Como se obedecessem a um sinal, os mortos se levantaram e, um por um, retornaram aos seus túmulos. A terra se fechou sobre eles, deixando apenas marcas discretas, as mesmas que eu vinha encontrando todas as manhãs. Naquela hora, entendi a verdade. Eles não estavam saindo para profanar, estavam saindo para adorar. E eu, o coveiro, era o único vivo que sabia. Desde então, todas as noites, o vento para, e o arranhar começa. E eu me pergunto quando será minha vez de juntar-me a eles. O último tripulante. Eu nunca deveria ter saído do porto naquela noite. O céu estava escuro demais,
o ar pesado com o cheiro de sal e podridão. Mas o Mariana, meu navio, era tudo que eu tinha, e a entrega em Santos não podia esperar. A tripulação, homens rudes e fiéis como cães de guarda, riu quando mencionei o mau presságio. O capitão está ficando supersticioso na velhice, disseram. Se ao menos tivessem ouvido. A tempestade chegou como um monstro faminto. Ondas do tamanho de prédios engoliram o convés, e o vento uivava como uma matilha de lobos enraivecidos. O rádio cuspiu estática antes de morrer completamente, deixando-nos surdos e cegos. Foi então que o Mariana começou a gemer, suas vigas de aço rangendo como ossos quebrados. Um a um, meus homens desapareceram. Carlos, o timoneiro, foi arrancado do leme por uma língua de água negra. Paulo, o cozinheiro, escorregou no convés escorregadio e sumiu na escuridão antes que eu pudesse estender a mão. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava sozinho. O navio, milagrosamente intacto, balançava suavemente sobre águas calmas, como se a tempestade nunca tivesse existido. Mas o silêncio era pior que o rugido do vento. Não havia corpos, nem destroços, apenas o cheiro doce e nauseante de carne em decomposição. Na primeira noite, ouvi passos no corredor fora do meu quarto. Eram leves, quase imperceptíveis, mas eu os reconheci o arrastar de pé de João, o velho maquinista, que mancava desde que uma polia lhe esmagara os dedos. Fiquei paralisado, o suor escorrendo gelado pelas minhas costas. Quando finalmente me arrastei para fora, o corredor estava vazio, mas o cheiro de mofo e água salgada persistia. No segundo dia, vi Marcos, o marinheiro mais jovem, encarando-me do alto do mastro. Seu rosto estava inchado e pálido, os olhos escuros como poços sem fundo. Ele não piscou, não respirou, apenas observou, até que eu fechei os olhos, e quando os abri, ele se foi. A comida a bordo estragou quase de um dia para o outro. A água potável ficou turva, com um gosto metálico que me fez cuspir no convés. Mas o pior eram os sussurros. Eles vinham das paredes, do porão, do próprio mar. Vozes que eu conhecia tão bem, chamando meu nome, pedindo para eu me juntar a eles. Na terceira noite, não pude mais negar a verdade. Eles estavam todos lá, reunidos no convés, sob a luz doentia da lua. Carlos, com seus braços retorcidos em ângulos impossíveis. Paulo, seu rosto inchado e roxo, a língua negra pendendo entre os lábios. Marcos, ainda vestindo o mesmo suéter rasgado que usava no dia em que caiu no mar. E João, sempre João, com seu sorriso torto e os dedos esmagados pingando uma água escura e espessa. Eles não falavam, apenas olhavam, seus olhos cheios de uma fome antiga. Eu sabia o que queriam. O Mariana nunca foi meu. Era deles. E um navio precisa de uma tripulação. A última coisa que lembro é o toque de suas mãos, frias como o fundo do mar, puxando-me para baixo. Agora, quando as noites estão calmas e a lua brilha sobre as águas, às vezes você pode ver o Mariana à distância, suas velas escuras inchadas de um vento que não existe. E se olhar bem de perto, talvez veja um homem no convés, acenando para você, seu rosto pálido e faminto refletido nas ondas. Ele está esperando, sempre esperando. O Devorador de Paredes. Eu nunca acreditei em monstros até aquele verão em que algo começou a comer os meus animais. Me chamo José Almeida, e essa é a história de como quase perdi a sanidade e a vida na minha própria fazenda, nos arredores de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Tudo começou numa noite quente de dezembro, quando o ar pesava como um cobertor úmido sobre a pele. Acordei com um som de galinhas gritando, um cacarejo desesperado que não era normal, nem mesmo durante um ataque de raposa. Quando saí para ver, só encontrei penas espalhadas pelo chão, manchadas de algo escuro e grudento que não parecia sangue. O cheiro era pior, um odor azedo, como carne podre deixada ao sol. No dia seguinte,
Sumiu uma ovelha. Depois, um bezerro. Sempre à noite, sempre sem deixar rastro além daquela substância negra e fedorenta. Meu vizinho, o velho Antônio, veio dar uma olhada. Ele tinha mais de 70 anos e dizia ter visto tudo nessa vida, mas quando viu as marcas no chão, ranhuras profundas, como se algo enorme tivesse arrastado garras na terra, ele ficou pálido e se benzeu. Isso não é coisa de animal, José, ele disse antes de ir embora, recusando-se a falar mais. As noites se tornaram um pesadelo. Eu ficava acordado, escutando os sons da fazenda, cada rangido do madeirame, cada farfalhar de folhas me fazia suar frio. Até que uma madrugada, ouvi algo diferente, um roçar úmido, como se uma coisa enorme estivesse se arrastando contra as paredes do celeiro. Peguei a espingarda e saí, disposto a enfrentar o que fosse. O que vi naquela noite ainda me assombra. Era escuro demais para distinguir formas, mas eu sabia que havia algo ali, algo que não devia existir. O ar ficou gelado de repente, e então ouvi um som baixo, um chiado que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Quando acionei a lanterna, a luz revelou apenas um vulto, uma massa escura, quase líquida, grudada na parede do celeiro como uma teia de aranha gigante. E então, ela se moveu. Não era um animal. Não era nada que eu pudesse nomear. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado vida, se contorcendo, se esticando em direção a mim. Senti um pavor tão profundo que quase soltei a arma. Atirei, mas os tiros passaram direto, como se a coisa não tivesse corpo. E então ela deslizou para dentro do celeiro, sumindo nas sombras. Nos dias seguintes, a fazenda ficou em silêncio. Os pássaros não cantavam mais. Os cachorros, antes bravos, agora se encolhiam no canto, choramingando. Eu sabia que aquilo ainda estava por aqui, escondido, esperando. Até que uma noite, ouvi um barulho vindo de dentro de casa. Era um arranhão suave, quase musical, vindo de dentro das paredes. E então entendi o que aquela coisa era e o que ela queria. Ela não estava só comendo os animais. Ela estava crescendo. E agora, ela estava faminta de novo.